Em duelo tático de Léo Condé versus Quinteiros, Pedro Raul brilha, coloca o Ceará na frente e no final o Vozão sacramenta a vitória. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai analisar a vitória do Ceará diante do Grêmio. Uma vitória importantíssima para o Vozão e que trouxe mais uma vez muitas virtudes e algumas fragilidades que precisam ser corrigidas ao longo da semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. O jogo entre Ceará e Grêmio começou com uma trocação, né? Equipes buscando atacar a todo momento, de forma até frenética, como a gente vai ver, o Ceará trocando passes, a equipe do Grêmio subindo um pouco a pressão, em alguns momentos no 4-2-3-1, a gente vai ver mais para frente que teve outro tipo de variação, e a equipe do Ceará com passes verticais. Olha como rapidamente já entra no último terço a partir do Fernandinho, ganhando bem os duelos contra o Serrote. Só faltou definir um pouco melhor a jogada, né? E aí a gente vê de novo o time do Ceará recuperando essa posse de bola, acelerando rápido pelo setor esquerdo, o Matheus Bahia conectando de novo o Fernandinho, ganhando os duelos de 1 contra 1 e mais uma vez não tendo uma boa conclusão da jogada. E aí o jogo já se desenvolvia em relação à equipe do Grêmio. Já recuperou, também tenta acelerar, o Amuso já acelerando, buscando ganhar na velocidade do Sobral, mas também a equipe do Grêmio tinha muita dificuldade de concluir a jogada. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos ainda neste mês de abril. E aí vem uma falta, o Lucas Mugni cobra muito bem, tem um rebote e vem muito um voleiaço do Galeano, que por pouco não sai um gol antológico lá no Castelão. O time do Ceará começou a adiantar um pouco a sua marcação, e aí a gente vai ver o 4-4-2 tradicional do Léo Condé do Ceará, protegendo bem o corredor central, a primeira linha de marcação com o Pedro Raul e o Mugni para tentar anular o Camilo e induzir a equipe do Grêmio a construir por fora. E quando a equipe do Grêmio construía por fora, conectava o Lucas Esteves, a gente tinha uma situação dessa. O time do Ceará fazia os seus encaixes setorizados pelo lado da bola, Galeano no Lucas Esteves, o Sobral pegando Vila Sante, Pedro Raul ainda no Camilo e o Mugni subindo a pressão em cima do Wagner Leonardo. Então criava muita dificuldade para a equipe do Grêmio construir a jogada. E isso também acontecia, como a gente vai perceber, nas situações de perde e pressiona. Olha a gente vendo aqui, ó. Perdeu a bola, tenta recuperar de novo, muita gente concentrada no setor da bola para já tentar buscar reaver a posse. De novo, bola longa, a gente vai ver que a bola está em disputa, a equipe muito preparada para ganhar esse duelo de segunda bola, já faz esse abafa, já faz essa pressão aqui, ó, 3 contra 1, já cria muita dificuldade para o Edenilson, e aí o time consegue ganhar um arremesso lateral já no campo de ataque. E a gente vai perceber que a jogada, o atleta-alvo na bola longa era quem? Pedro Raul. É o jogador sistema. Pedro Raul recebe muito essa bola longa do Bruno Ferreira, porque ele consegue sustentar bem, consegue sofrer faltas, consegue fazer com que o time do Ceará se estabilize no campo de ataque. E o time do Ceará também gosta de utilizar outras dinâmicas, não apenas conectando diretamente com o Pedro Raul. O Pedro Raul ainda vai ser um jogador-alvo, mas a equipe, ó, construindo uma bola longa, média aqui nas costas da primeira linha de pressão. Matheus Bahia buscando trocar essa bola de corredor, conectando aqui com o Sobral. Ó. Olha como acha o espaço nas costas da linha da equipe do Grêmio, que marcava no 4-1-4-1. E aí a equipe vai procurar quem? De novo o pivô do Pedro Raul, porque o Pedro Raul vai temporizar, sustenta, atrai os olhares e a atenção dos defensores da equipe do Grêmio. E aí no momento que há a ultrapassagem do lateral Fabiano, ele solta a bola no time correto e a equipe consegue criar uma boa situação de gol com a cabeçada do Lucas Mugni. Então a gente vê algumas dinâmicas muito interessantes na equipe do Ceará do Léo Condé. Mais uma vez aqui, ó, construindo, o Marlon aqui já vai tentar o quê? Alongar essa bola, a equipe do Grêmio marcando no 4-1-4-1, Pavon pelo lado direito, Amuso no lado esquerdo, Vila Sante e Edenilson por dentro e o Arezzo subindo a pressão no Marlon. E aí o Marlon sai da pressão, bola longa, sustenta muito bem aqui o Pedro Raul, consegue temporizar bem a jogada, atrair a atenção dos defensores da equipe do Grêmio por dentro e libera o corredor aqui, ó, para que o Galeano possa fazer a ultrapassagem. Nesse momento, no time correto, ele faz o passe e aí o Galeano consegue entrar na grande área e finalizar.
e o Pedro Raul finaliza, mas foi nesse lance que surgiu o pênalti para a equipe do Ceará. A bola pegou na mão do Lucas Esteves e o Pedro Raul foi muito bem para a cobrança, né? Bateu rasteiro na bochecha da rede, o Volpe acertou o canto, mas era muito difícil de pegar. E como é que o Grêmio atacava? O Grêmio era uma equipe muito vertical, muito objetiva, que tentava, a partir também dessa bola longa, em alguns momentos, recuperar e acelerar. É uma equipe que tem uma veia de muita aceleração, de muita transição. E aí tentava, com poucos toques, já tentar chegar no campo ofensivo da equipe do Ceará. A gente vai ver aqui, ó. Recuperou a bola o Amuso, vai para cima do Sobral e aí já tenta um passe longo nas costas da defesa da equipe do Ceará. O Bruno estava muito ligado para fazer a cobertura. De novo, a equipe aqui, ó, duelo de primeira e segunda bola. O Galeano tenta fazer uma jogada, trabalha, recuperou a posse de bola, trabalha com o Marlon, Marlon escorrega, erra. Verticalidade da equipe do Grêmio. Amuso no Arezo e a finalização para a defesaça do goleiro Bruno. Mais uma vez a gente vai ver aqui, ó, olha o Gemerson conduzindo, a equipe buscando fazer algumas dinâmicas interessantes, o Pavão flutuando, saindo da ponta, vindo buscar o jogo por dentro, explorando esse espaço entre linha, espaço entre a primeira e a segunda linha de marcação da equipe do Ceará, que já foi bastante explorado no jogo contra a equipe do RB Bragantino, e aí a equipe conectando o lado oposto. Mais uma vez, uma equipe que explora o lado oposto, a indefinição nesse entrelinha da equipe do Ceará, e aí conecta o Vila Sante, e aí o Vila Sante vai conseguir criar uma situação aqui de 2 contra 1, né? E aí a equipe do Grêmio vai avançar. E aí é fundamental esse movimento do Lucas Esteves, abrindo o centro do campo para que o Amuso pudesse conduzir a bola para dentro, flutuar para dentro e aí buscar o cruzamento. E destacar esses cruzamentos do Amuso, porque são bolas de velocidade, bolas rápidas, que são muito difíceis para os defensores que estão de costas. E aí a gente vê aqui um gol perdido pelo Arezo. De novo, a equipe do Grêmio muito vertical, buscando já rapidamente conectar passes e atacar as costas da equipe do Ceará. E novamente o Amuso puxa para a direita, cruza e aqui o William Machado vai bem demais no limite. E aí a equipe do Ceará já tenta responder, numa transição rápida, conecta com o Fernandinho, ele era o cara de puxada de contra-ataque, a equipe ganhava muita progressão a partir do Fernandinho e aqui ele dá uma cavadinha espetacular para o Pedro Raul, que não ajustou tão bem o corpo para finalização. Se você ainda não deixou o like, chegou a hora, chegou o momento de deixar o like mais uma vez e se inscrever aqui no canal do Jogo Direto. A gente vai ver bola longa da equipe do Ceará, a equipe muito bem postada, 6 contra 5, por isso que o Ceará tem muita vantagem nesses duelos de primeira e segunda bola, porque é uma equipe muito bem organizada e pautada para esse tipo de situação. E quando recupera essa posse de bola, tem outra dinâmica, tirar essa bola da zona pressionante. Você vê que tem muitos jogadores do Grêmio próximo da região da bola e não tem muita gente lá no setor oposto. Então a equipe, quando ganhava essa segunda bola, também procurava trocá-la de corredor para dessa maneira criar situações de 2 contra 1, como veio aqui, e aí tem a conclusão da jogada não tão boa, né, como o torcedor do Ceará esperava. Mais uma vez, bola longa, disputa de primeira e segunda bola, Galeano perde a primeira, a equipe do Ceará ganha a segunda, ganhando a segunda, já troca ela de corredor, conecta lá com o Pedro Raul, a equipe já busca criar situações de superioridade numérica no lado, a vantagem cinética, a vantagem de movimento, e aí chega na grande área com ao menos 3, 4 jogadores para definir. Matheus Bahia faz um belo cruzamento e a cabeçada do Pedro Raul. O segundo tempo mudou um pouquinho o panorama do jogo, né? Porque o Quinteiros colocou o Cristaldo e aí a equipe do Grêmio passou a ter um tripé bastante técnico e de qualidade para empurrar a equipe do Ceará para trás. Ficou com Vila Sante fazendo o papel de primeiro volante, Cristaldo e Edenilson, esse tripé de meio campo. Então a equipe passou a ter um pouco mais de posse de bola, passou a se organizar melhor no campo e empurrar o Ceará para trás. A gente viu que a equipe, girando o jogo, tentando encontrar soluções, tendo um pouco mais de paciência e aí buscando conectar o jogo mais interior em alguns momentos. A gente vê o Pavão encontrando o Arezo no entrelinha, mesmo com o Ceará em superioridade numérica, bem postado, a gente vai ver que a qualidade técnica, o drible, a inventividade do Pavão é fundamental para que ele consiga ganhar metros e manter a posse de bola, só que o bom posicionamento, as coberturas do Ceará faziam com que o Grêmio não tivesse tanta agressividade, mesmo depois com a mudança do Cristaldo. A gente vai ver aqui,
Vila Sante baixando para auxiliar na saída de bola, Cristaldo flutuando, se movimentando, buscando ser um jogador mais participativo para ditar o ritmo também da equipe do Grêmio. E a gente vai ver o Grêmio de novo, buscando criar soluções no jogo entre linha. O Amuso, um cara muito vertical, ganhou, já tenta conectar aqui pelo setor direito, mas a finalização foi para dentro da grande área, uma finalização barra cruzamento que o Marlon fez o corte. Então a equipe do Ceará protegia também muito bem a grande área. Só que a gente vai ver que em algumas situações a equipe do Grêmio também conseguiu levar perigo, né? A gente vai ver aqui, ó, mais uma vez, 1 contra 1, cruzamento, e aí o Marlon dá uma falhada no seu posicionamento, ali era para fazer esse corte com a perna esquerda, tentou girar o tronco, e aí o Arezzo perde um gol debaixo da trave, um gol que poderia colocar de novo o Grêmio em situação muito igual no placar, né? E em pé de igualdade. De novo, o Ceará aqui, ó, a gente vai ver, ó, defendendo com duas linhas de 4, no 4-4-2, o Edenilson vindo buscar esse jogo, a equipe explorando esse entrelinha, fazendo triangulações, o time do Grêmio empurrando o Ceará para trás, cresceu muito no jogo depois da entrada do Cristaldo, e o Cristaldo foi o cara do Grêmio no segundo tempo, foi o cara que ditou o ritmo, que definiu e ó, encontrando soluções. E aí a gente viu que também em alguns momentos a equipe do Ceará tentava utilizar o Pedro Raul para segurar um pouco mais essa bola, né? Pedro Raul sofrendo falta e aí dava um respiro para o sistema defensivo da equipe do Vozão. Em outros momentos a gente vai ver que o Ceará também tentou acelerar as jogadas e aí teve êxito, ó, o Martinez já conectando aqui, ó, acelerando, vai encontrar um passe que conta com o acaso, né, que ele tentou o passe na profundidade, a bola vem aqui no pé do Pedro Raul, que dá um chutaço de perna esquerda no travessão. Mas no geral foi um Ceará que ficou sem muita saída, porque o Martinez estava muito baixo e aí ele tentava conectar com o Pedro Raul com a bola na profundidade. Não tinha noção do que o seu companheiro poderia oferecer. A gente vê o time do Ceará conseguindo sair, Pedro Raul jogador alvo de novo, sustentando no pivô, fazendo a equipe respirar, sair de trás. Só que quando a bola chegava no Martinez, o Martinez não tinha noção que o Pedro Raul queria essa bola já no pé, não é o cara de correr, de dar sprint de 50, 60 metros. Ele até faz esses desmarques, mas já mais próximo da grande área. E aí a bola batia e voltava e a equipe do Grêmio recuperava. E na reta final do jogo foi um Deus nos acuda. A equipe do Grêmio foi para cima mais uma vez, tendo volume, criando situações e buscando ser vertical. Olha, explorando aqui o espaço nas costas do lateral. E aí o Lucas Esteves, passe para trás, finalização mais uma vez do Cristaldo. De novo, bola longa aqui na amplitude do Lucas Esteves. Entrou bem no jogo, né? No segundo tempo, né? Ele fez o jogo todo, mas assim, ele cresceu demais no segundo tempo, a partir dessa reta final. E aí tentou o cruzamento, ajeita para trás, finalização agora do André e uma defesaça do goleiro Bruno Ferreira, garantindo ali, por enquanto, o placar de 1-0. E aí no escanteio, o Volpi vai para a área. E nessa que ele vai para a área, o gol fica aberto. E aí a equipe do Ceará recupera a posse de bola. A gente vai ver aqui que o Matheus Araújo teve muita tranquilidade, deu tapa na frente, botou essa bola para correr e quando sentiu confiança, estava mais próximo do gol, finalizou para dar números finais ao Ceará. Boa vitória, vitória importante que encurta a distância para o seu objetivo primário, que é atingir os 45 pontos e um início maravilhoso do Vozão na Série A. E aí, torcedor do Vozão, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos ainda neste mês de abril. Como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.